Olá, turma. Então, hoje nós vamos para a nossa quarta aula e nesta nossa quarta aula iremos tratar da divisão da geografia. Então, conteúdo, e didática da geografia para as séries iniciais do ensino fundamental é a nossa disciplina. Para tanto, nós precisamos saber que, com relação à questão da divisão da geografia, ela está dividida em geografia física, que é uma subárea relacionada com o estudo da Terra e seus fenômenos, seja na superfície terrestre, seja no seu interior, ou sua relação com a atmosfera. E também ainda está dividida na geografia humana, que é uma ciência humana que se consagra ao estudo e à descrição da interação entre a sociedade e o espaço. Ela ajuda o homem a entender o espaço em que vive, ou seja, o espaço geográfico. Assim sendo, vamos então continuar os nossos estudos falando exatamente da divisão da geografia. Então, a geografia é uma área do conhecimento bastante complexa, abordando temas tanto ligados ao meio natural quanto relacionados à sociedade. Por esse motivo, tradicionalmente ela é dividida em geografia física e geografia humana, algo que nós já tratamos. Daí, essa divisão tem o objetivo de gerar uma especialização do conhecimento visando a evolução da geografia como ciência. Então, diante desta evolução, diante desta divisão em geografia física e humana, temos então a oportunidade de adentrarmos, escolhermos, na verdade, quem é formado em geografia, uma especialização que se volte para determinada área, dando então uma maior visibilidade, na verdade, a questão da geografia. Então, através dessa visibilidade, essa é uma exigência do capitalismo industrial, que fomentou a divisão do conhecimento em ciências para atender a divisão do trabalho. Então, de acordo com a divisão geográfica, pode se especializar para então ampliar até mesmo as oportunidades de inserção no trabalho nesta área. Então, relação entre a divisão das ciências e a divisão do trabalho. Por as imagens aqui, podemos perceber que antes, até mesmo do capitalismo, o trabalho se dava de maneira manual, Agora, com a questão do capitalismo, a questão, então, da implantação da questão industrial, as pessoas, os trabalhadores, tiveram, então, que, aos poucos, indo se adaptando, na verdade, a esse novo formato, de se trabalhar, de lidar ali com as máquinas, que agora, dentro do mercado capitalista, esse mercado passa, então, a ser industrializado, precisando, então, de mão de obra que pudesse lidar com as máquinas e automaticamente aumentar a produtividade. Aí, então, nós temos geografia física, que diante da necessidade de se ter uma visão mais abrangente da realidade, é indispensável a superação dessa dicotomia entre geografia física e geografia humana. A geografia física vai estudar a questão da terra, da estrutura da terra, das paisagens, e a geografia humana, a questão do relacionamento, do crescimento da sociedade. Daí nós vamos ter geografia física. Vamos ver agora essa divisão de maneira específica. Geografia física é a parte do conhecimento geográfico que aborda os aspectos relacionados ao quadro natural existente na superfície terrestre. Vai estudar a questão dos relevos, a questão da formação da Terra. Nós vamos ter as subdivisões da geografia física. A geografia física ela vai se subdividir em algumas
sub-áreas, como por exemplo, né, como a natureza apresenta vários elementos e fatores, a geografia física se divide em hidrogeografia, geomorfologia, biogeografia, climatologia, pedologia, espaço cartográfico. Inclusive, esse espaço cartográfico a gente já tem discutido muito, né, que é a leitura que se faz geograficamente através dos mapas. Então, o que seria a geomorfologia? É um conhecimento que tem por objetivo analisar as formas do relevo, buscando compreender as formas, né, do relevo. Então, dentro de compreender essas formas do relevo, nós podemos dizer também que é uma forma de buscar compreender os processos pretéritos e atuais responsáveis por sua formação e evolução. Então, a geomorfologia vai estudar especificamente as formas de relevo. Climatologia é um dos ramos da geografia física que estuda o clima, sendo um conhecimento muito importante, pois influencia na fisionomia da paisagem, além de interferir em diversas atividades humanas. Então, com relação a essa questão, né, das paisagens, do clima, da interferência, da influência do clima com relação às paisagens de determinadas regiões, mudou-se de região, automaticamente muda-se o clima e as paisagens também. Então, quem vai estudar essa questão, né, dessa transformação física com relação ao clima é a climatologia. Nós vamos ter também a hidrogeografia. É a área da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Então, essa parte, né, de estudar, de analisar sobre a água existente no planeta Terra, quem vai estudar é a hidrogeografia, né, com relação a essa distribuição da água em mares, em oceanos, lagos, geleira, água do subsolo e também da atmosfera. Nós vamos ter também a questão da pedologia, né, que é a parte da geografia referente aos estudos dos solos. Tem por objetivo o esclarecimento da gênese do solo e de todos os processos e fenômenos que nele ocorrem. Então, essa questão de estudar, né, a tipologia do solo, as terras propícias, por exemplo, para determinado plantio, né? Enfim, estudar essa questão referente aos solos. Quem vai tomar de conta disso dentro da geografia é a área que se volta para a pedologia. E vamos ter também a biogeografia. O que é que a biogeografia vai estudar? Né? Estuda a distribuição geográfica dos seres vivos na espécie terrestre, merecendo destaques exatamente para quê? Para as plantas, né? Como podemos observar aqui, e os animais. Então, que é a zoogeografia, que é justamente, né, o estudo das causas e consequências da distribuição geográfica de comunidades animais e de suas relações com o meio ambiente. Então, novamente, a biogeografia vai estudar a distribuição geográfica dos seres vivos na superfície terrestre, né, merecendo destaques para as plantas e também os animais. E nós vamos ter agora a subdivisão da geografia humana, que será um componente, né, que nós iremos estudar no próximo vídeo aula.